de 1 milhão de anjos não expressará a gratidão, tudo que sou e o que espero ser, eu rendo a tudo a ti. A Deus toda a glória, a Deus toda a glória, a Deus toda a glória, pelo que fez por mim. Quem é grato a Deus aí, dá glória a Deus. Abra sua Bíblia em São Lucas 17, verso 11. São Lucas 17 e 11. Glória a Deus, dá um glória a Deus. São Lucas capítulo 17, verso 11. Diz assim: e aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo caminho de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos. Quantos? Os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A tua fé te... Levanta a mão, diga: meu Deus, nesta manhã fala comigo através da tua palavra. Meu Deus, eu creio que a tua palavra é a verdade. Amém. Pode assentar e pode bater as palmas para Jesus bem alegre. Palmas para Jesus, dai glória a Deus, igreja. Palmas para Jesus e dai glória a Deus, igreja. Diga: Deus é bom para mim. Meus queridos irmãos, eu tenho certeza que todos vocês sabem que nós estamos comemorando neste mês de junho 60 anos da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Quem é grato a Deus por isso, levante a sua mão. 60 anos de vitória, 60 anos de livramentos, 60 anos de batalha e de peleja, mas até aqui nos ajudou o Senhor. 60 anos. Mas nós também estamos comemorando 46 anos. Aliás, estaremos comemorando 46 anos neste domingo, dia 10 de julho, e também no mês de julho, no mês inteiro, nós estaremos aqui celebrando com muita alegria, com muito júbilo, 46 anos da Igreja Deus e Amor do Cabana. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês: quem aqui já recebeu bênçãos gloriosas de Deus na Igreja do Cabana? Dá um glória a Deus bem alto. Dá uma salva de palmas para Jesus bem alegre. Mais alegre as palmas para Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor mostra o Senhor Jesus peregrinando pelas terras
da Galileia, pelas terras da Palestina, e por onde o Senhor Jesus passava, uma verdadeira multidão ia ter ao encontro dele, porque as palavras de Jesus sempre foram palavras de salvação, palavras de vida eterna, palavras de cura divina, palavras de poder. E vocês estão aqui nesta manhã, não é por causa das minhas palavras, eu sei disso. Vocês estão aqui nesta manhã por causa das palavras de Jesus Cristo. Por onde Jesus passava, os milagres aconteciam. E a palavra nos mostra que o Senhor Jesus, indo para Jerusalém, ele passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Ele passa pelo meio de Samaria e da Galileia. Ora, Samaria era uma cidade considerada desprezada por ser uma cidade apóstata, porque os samaritanos eram um povo misturado com os outros povos, então não era um povo considerado de raça pura. Tem muita gente que pensa que é somente Adolf Hitler que era racista acerca da etnia, acerca da pureza ariana. Muitas pessoas estão enganadas, porque se tem um povo que preza pela pureza racial na face dessa terra, é o povo judeu mais do que qualquer outro povo na face da terra. Não tem ninguém que tenha mais racismo acerca da sua pureza étnica do que o judeu. Não existe na face da terra. Então, meus queridos, os samaritanos era considerado um povo desprezível, um povo de segunda, de terceira ou de última categoria, o povo samaritano. Mas Jesus passou por ali. Por que Jesus passou por ali? Porque Jesus não faz acepção de ninguém, Jesus não despreza ninguém, Jesus não vira o rosto para ninguém, Jesus ama todas as pessoas na face da terra. Diga glória a Deus. Muito bem, o Senhor Jesus está passando por ali, e quando ele entra em certa aldeia, quando o Senhor Jesus entra numa determinada aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, e esses homens pararam de longe, porque eles não podiam chegar perto de Jesus. O leproso não podia chegar perto da sociedade, tanto que eles viviam no arraial, separado das pessoas, por causa da lepra. A lepra segregava qualquer cidadão, a lepra separava qualquer pessoa. A lepra era uma imundícia tão terrível, muito pior que qualquer tipo de quarentena. A lepra fazia o ser humano se sentir indigno, miserável, desprezado. O leproso, ele era insensível, porque ele perdia a sensibilidade nas partes do seu corpo. O leproso cheirava mal, e a lepra representa hoje em dia o pecado. A lepra representa hoje em dia a imundícia. A lepra representa as dívidas financeiras. A lepra representa o vício do crack, da cocaína, da maconha, do tabagismo e até mesmo das bebidas alcoólicas, porque as pessoas viciadas, elas não recebem o mesmo tratamento que as pessoas que são livres e libertas. As pessoas viciadas, as pessoas escravizadas, infelizmente, são desprezadas nos dias de hoje. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, que a Bíblia Sagrada sustenta sem ter medo de falar: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus liberta de todas as coisas, Jesus cura de todas as enfermidades, porque Ele é poderoso no céu e na terra. Muito bem, meus irmãos, aqueles leprosos pararam de longe porque não podiam chegar perto do Senhor Jesus, não podiam chegar perto dos discípulos, e parando de longe, pode ter certeza que eles batiam no peito
gritando: leproso, leproso, imundo. Eles batiam no peito porque eles eram leprosos. Eles não podiam chegar perto de ninguém. E eles gritaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Levanta a sua mão, diga comigo: Senhor Jesus, meu mestre, tem misericórdia de nós. Mais uma vez: Jesus, meu mestre, tem misericórdia de nós. Mais uma vez: Jesus, meu mestre, tem misericórdia de nós. Eles começaram a clamar em voz alta. Quantos que clamavam? Os 10 clamavam. Os 10 clamavam, um com a voz mais alta que o outro. Porque se existe uma coisa que une as pessoas, é a desgraça. Se existe uma coisa que une as pessoas, é a catástrofe. Quando você sabe que existe deslizamento, enchente, miséria, as pessoas se unem, as pessoas se ajudam, as pessoas cooperam umas com as outras, porque o ser humano tem um espírito de cooperação muito grande. Quando você sabe falar de pessoas que estão passando por necessidades, até passando fome, é muito grande o mutirão que se reúne para as pessoas se ajudarem. É verdade. E até aqui nós não vemos diferente. Quando um estava com lepra, todo mundo clamou, todo mundo junto. E se algum estava com a voz cansada, o outro compensava a canseira daquele que estava cansado, e gritavam todos em voz alta: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Como o Senhor Jesus, ele era rabino, como o Senhor Jesus era um homem público, um homem socializável, e certamente algum fariseu ou saduceu estava infiltrado entre o povo. Pode ter certeza que se o Senhor Jesus tocasse em algum deles naquele momento, o Senhor Jesus seria preso e morto antes da hora, porque eles já estavam espionando Jesus com a luneta da perseguição. Então, ao invés do Senhor Jesus tocar naquele leproso, porque ele tinha poder e tinha amor para fazer isso, mas naquele momento ele não pôde fazer, eram 10 leprosos. Ao invés de tocar em algum deles, o Senhor Jesus disse para eles: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Ide e mostrai-vos ao sacerdote. Por quê? A Bíblia diz em Levíticos capítulo 13 e versículo 2 que quando alguém fosse curado da lepra, era necessário se apresentar ao sacerdote. Porém, não tinha cura para lepra. Ninguém era curado da lepra nos dias de Moisés. Uma vez que nós vamos encontrar alguém sendo curado da lepra nos dias de Moisés, foi somente Miriam, porque Moisés rogou a Deus e ela foi curada. O outro exemplo de cura de lepra foi somente Naamã no Antigo Testamento. Mas por que esta lei ficou escrita em Levítico, que se alguém fosse curado da lepra, era para se apresentar ao sacerdote? Porque no Antigo Testamento não ia acontecer isso, mas haveria de chegar um tempo que o Messias pisaria na face da terra e ele curaria os leprosos, ele curaria os cegos, ele ressuscitaria morto, ele daria vida aos que estão na miséria absoluta. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a Bíblia Sagrada diz que quando o Senhor Jesus disse para eles: ide e mostrai-vos ao sacerdote, não era somente chegar até o sacerdote e mostrar que estava curado da lepra, não. Tinha que levar uma oferta e apresentar diante do sacerdote, para que fosse comprovado que a pessoa estava de fato curada da lepra. E quando aqueles homens estavam indo na direção do sacerdote, porque o Senhor Jesus mandou eles indo, eles estavam indo na direção do sacerdote, estavam indo na direção de uma sinagoga, indo na direção do templo. Eles foram todos os 10 curados na mesma hora. Eles foram caminhando e foram sendo curados. Eles iam andando e iam sendo curados. Eles iam dando seus passos e sendo limpos da lepra.
glória. Você entendeu o que Deus está dizendo aqui? Talvez você não seja nem revelado nessa noite, mas você estará indo para a tua casa e estará sendo curado pelo poder de Deus. No caminho da tua casa, o milagre vai alcançar a tua vida ainda nesta manhã. Oh, graças a Deus. E aqueles homens caminhando, indo para suas casas, indo na direção do sacerdote, eles foram curados na hora, no caminho. Todos eles foram curados. Sabe o que eu imagino? Eu imagino aqueles homens todos caminhando, e no meio daqueles 10 homens tinha um que não era judeu. E como ele não era judeu, ele não sabia se ele se apresentaria no templo de Jerusalém, ou na sinagoga de Nazaré, ou de Cafarnaum, ou se ele teria que correr uma distância maior para se apresentar no templo de Gerizim, lá onde estavam os samaritanos. Ele não sabia, ele ficou em dúvida, porque ele era samaritano, ele não era judeu. Além de ser leproso, ele ainda era impuro racial. Ele tinha 2 manchas na vida dele. Uma era a mancha da lepra, que nem os outros 9, e a outra era a mancha racial. Como se existisse mancha racial, né? Eu já ouvi uma vez uma pessoa dizendo para mim que em Belo Horizonte não existe racismo. Não existe racismo. Não existe aqui no Cabana. Existe sim, senhores. Se bem que a cor da pele é muito menos do que 1/10 de milímetro, mas ainda existe racismo. Mas diante de Deus e lá no céu não existe, não. Lá no céu existe lugar para todo mundo entrar lá na glória. Lá no céu tem espaço para todo mundo. Quem dá glória a Deus bem alto aí? Mas ele era duplamente desqualificado. Primeiramente, por causa da lepra, e em segundo lugar, porque ele não era judeu. Só que ele estava andando junto com aqueles demais leprosos. Daí de repente eu vejo um dizendo: pô, rapaz, eu tô curado. Eu disse: ei, você tá curado também. Você também tá curado. Rapaz, não é que o homem lá é tremendo mesmo? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou correndo lá pro sacerdote, vou dar um jeito de pegar a oferta que tem que pagar diante do templo, diante da sinagoga, porque eu estou curado. E a primeira coisa que eu vou fazer é voltar para a sociedade. A primeira coisa que eu vou fazer é voltar para minha família. A primeira coisa que eu vou fazer é voltar a negociar, vender, comprar, gastar. Eu quero aproveitar, eu quero desfrutar, eu quero aproveitar todo o tempo que eu perdi na minha vida leproso. Oh, que maravilha! Agora minha vida mudou, minha vida transformou. Todo mundo pensando, fazendo plano, todo mundo imaginando que estava vivendo uma vida nova, a pele limpa, todo mundo feliz, todo mundo contente. Mas no meio daqueles 10 homens, um deles falou: a primeira coisa que eu quero fazer é voltar a agradecer aquele homem que me curou. A primeira coisa que eu quero fazer é voltar e agradecer a Deus. Oh, glória! Quem é grato a Deus aí, levante a sua mão. No meio daqueles 10 homens tinha um, era o mais improvável de todos. Era o mais improvável que poderia agradecer. Samaritano, pagão, esquisito e leproso, pois foi aquele que voltou para agradecer. Hoje em dia tem gente que recebe bênção de Deus de todo tipo, livramento, cura, prosperidade, até ressurreição. Se foi curado nem se lembra, se foi liberto nem se lembra, se foi transformado nem se lembra. Vira as costas para Deus, come no prato da bondade e da misericórdia de Deus e não quer nem saber o que Deus fez. Mas ainda tem aqueles que agradecem ao Senhor, que derramam o coração na presença de Deus e diz: meu Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Quem é grato, dá uma salva de palma para Jesus aí. Quem é grato, dá uma salva de palma para Ele.
Deus. Ingratidão é o que invade muitas vezes o nosso coração quando nós somos vítimas do consumismo. A Bíblia lá em Provérbios fala que a sanguessuga tem duas filhas. O nome da primeira é Dá e o nome da segunda é Dá também. As duas filhas da sanguessuga, quem já leu isso na Bíblia? E se nós ficarmos com o coração na internet, se nós ficarmos com o coração na televisão, se nós ficarmos com o coração na novela, nos filmes e nas redes sociais, sabe o que vai acontecer? Nós sempre vamos querer mais, e muito mais, e muito mais. E neste embalo, querendo mais, dizendo eu sou filho do rei, eu sou filho de Deus, eu sou bem-aventurado, porque Deus é meu pai, e se Ele é meu pai, Ele tem a obrigação de me abençoar. Eu exijo que Deus faça isso, eu exijo que Deus faça aquilo, eu determino, eu profetizo, eu faço isso, eu faço aquilo, e Deus tem que fazer isso e aquilo por mim. Meus queridos irmãos, quando nós entramos no embalo consumista, nós nos lembramos de tanta coisa que nós queremos, nós nos lembramos do nosso próximo que está prosperando, nós temos inveja daqueles que estão melhor do que nós estamos preocupados com o que nós vamos conquistar, nós estamos preocupados para onde que a gente vai viajar, nós estamos preocupados com o sapato que queremos calçar e a roupa que queremos vestir, nós estamos preocupados com o carro do ano que nós queremos trocar, e nós nos esquecemos de agradecer que até aqui nos ajudou o Senhor, que até aqui Ele segurou na nossa mão, até aqui Ele nos deu vitória, até aqui Ele nos deu vida, e vida com abundância. Graças a Deus por tudo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Meus irmãos, não é feio pedir, é mais bonito você pedir do que você roubar. O que é feio é você ser ingrato diante de Deus. Você pedir não é feio, não, é até bíblico. São Mateus capítulo 7, verso 7: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra, ao que bate se abre. Então pedir é bíblico. Deus tem prazer de te dar, Deus tem prazer de te entregar, Deus tem prazer de outorgar a você coisas grandes e maravilhosas. Inclusive Jeremias capítulo 33 e verso 3 é um dos versículos mais conhecidos na petição bíblica. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. A maior vontade de Deus é de nos dar, de nos oferecer, e Ele quer dar com prazer e com alegria, tanto que a Bíblia mostra, São João capítulo 3 verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. A palavra enviar pode significar doar. Deus doou o seu Filho. Deus tem prazer de dar. O que Deus fica triste é quando nós somos ingratos, quando nós não agradecemos a Deus. Daí você diz: pastor, mas eu tenho feito tanta coisa para agradecer a Deus, tenho dado cesta básica, tenho dado oferta, tenho dado dízimo, eu tenho feito tanta coisa, tenho feito campanha, tenho feito oração. Mas pode ter certeza que a maior manifestação da tua gratidão a Deus é você entregar tua alma para Jesus salvar você e escrever o teu nome lá no céu, no livro da vida. É a maior demonstração de gratidão para Deus. Diga glória a Deus. Levanta a mão, diga comigo: meu Deus, muito obrigado. Mais forte: meu Deus, muito obrigado. A Bíblia Sagrada mostra um homem que foi curado da lepra, chamado Naamã. Quando este homem foi curado, ele não precisava fazer nada por Eliseu, porque quem curou ele não foi Eliseu. Você vai sair daqui curado hoje, mas quem vai te curar não sou eu, não é o pastor Zé Marcos, não é o pastor Marco Mesquita. Quem vai te curar é Jesus Cristo. Aquele homem foi curado, e como gratidão, ele decidiu presentear a Eliseu com vestimentas caras, com ouro e com prata. É claro que Eliseu não quis. O moço dele, chamado Geazi, foi mais ligeiro, mais depressa, porque ele era para frente mesmo, acabou ficando com a lepra dele. Mas na verdade, eu quero falar que Naamã demonstrou gratidão. Qual
Qual que era a gratidão dele? Eu vou dar uma oferta. Esta é a minha demonstração de gratidão. Mas não somente uma oferta. Ele propôs levar um pouco de terra lá de Israel para colocar lá na terra dele, lá onde ele morava, lá na Síria, como demonstração que em qualquer parte da terra só existe um Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel. Isso é gratidão. A Bíblia mostra também o cego de Jericó, que andava mendigando à beira do caminho, clamando, quando viu Jesus: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus curou ele. Sabe qual foi o ato de gratidão dele? Ele seguia Jesus pelo caminho. Deixa eu perguntar para vocês, qual foi a maior demonstração de gratidão diante de Deus? A demonstração de Naamã, de simplesmente dar uma oferta, ou dar uma oferta caríssima, valiosa, porque ele tinha muito dinheiro, ou a demonstração do coitado do cego Bartimeu, que não tinha dinheiro, não tinha nada, mas decidiu seguir Jesus pelo caminho. Olha, meus queridos, biblicamente a maior de todas as ofertas foi aquela de Bartimeu, porque ele não tinha ouro, não tinha prata, mas ele falou: eu vou doar todo o meu corpo seguindo Jesus até a minha morte. Esta foi a maior demonstração de gratidão. Jesus está te chamando para ser grato a Ele nesta manhã gloriosa. Diga glória a Deus. A Bíblia Sagrada mostra uma mulher pecadora, e aquela mulher é perdoada pelo Senhor Jesus, e os demônios são expulsos da vida daquela mulher, e aquela mulher quebra um vaso de alabastro que tem nardo puro, e ela começa a perfumar o Senhor Jesus, e ela vai perfumando os pés de Jesus e vai secando os pés de Jesus com seus cabelos. E aquele cheiro vai subindo, aquele aroma vai subindo. Sabe por que aquele aroma vai subindo? Não é somente por causa da essência do perfume, é por causa da dívida de gratidão que Deus estava recebendo daquela mulher, que Jesus estava recebendo daquela mulher. Talvez tenha alguém aqui nesta manhã que não tenha R$1 para dar de oferta, mas você já derramou as tuas lágrimas. O teu incenso está subindo aqui nesta manhã. O teu incenso está chegando até o trono de Deus aqui nesta manhã. Diga glória a Deus. Nós encontramos na Bíblia ainda um homem. Aquele homem tinha tanto demônio, que ele tinha que andar acorrentado. Dormia nos sepulcros. Ele andava acorrentado, mas ele andava só com os tocos de corrente no braço, porque o diabo pegava ele quebrava aquelas correntes como se fossem migalhas. Só que aquele demônio que estava na vida dele teve um encontro com Jesus de Nazaré, que está aqui no Cabana nesta manhã. E o que aconteceu? Jesus libertou aquele homem. Quando Jesus libertou ele, a reação de gratidão dele foi a mesma do Bartimeu. Senhor Jesus, eu quero te seguir. Jesus falou: não, você não precisa me seguir. Você é grato mesmo? Sim, Senhor, eu sou muito grato, eu quero te seguir. Jesus falou: não precisa você me seguir não. Abre um ponto de culto aqui. Abre um ponto de culto aqui na tua cidade, e vai pregar o evangelho, e vai mostrar o que Deus fez na tua vida. E ele virou um pregador da palavra de Deus lá. Isto é gratidão a Deus. Quem é grato bate palma mais forte, dá glória a Deus. Quem é grato bate palma e dá glória a Deus. Eram quantos leprosos? Eram quantos leprosos? Quantos voltaram para agradecer? Quantos? Quantos? Quem faz parte desse um? Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé dando glória a Deus. Diga comigo: meu Deus. Mais forte, diga comigo: meu Deus. Nesta manhã eu te agradeço por todas as coisas que o Senhor tem feito por mim. Mais forte: meu Deus, eu te amo de todo o coração. Meu Deus, muito obrigado pelas vitórias.